A Prefeitura de São Joaquim da Barra se comprometeu com o Ministério Público a reduzir o número de funcionários comissionados. O objetivo é diminuir custos, mas a única medida adotada até agora não tem impacto significativo nas contas do município e causa indignação na população. A Prefeitura de São Joaquim da Barra firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, no qual se comprometeu a diminuir o número de funcionários comissionados, que são aqueles que não exigem concurso público, mas apenas uma indicação política. A ação é uma tentativa para diminuir os gastos com essa classe de servidores. E deve sim a administração pública gerir esses gastos para que se reduza e melhore o serviço. E de que forma? Realizando o concurso público e contratando funcionários efetivos e fazendo durante todo esse estágio probatório que do concurso até a posse efetiva, faça uma fiscalização desses funcionários para que eles realmente exerçam as funções que foram nomeados. O prefeito Marcelo de Paula Mian tem prazo para realizar a reforma administrativa exigida pela promotoria e às pressas encaminhou um projeto de lei à Câmara que reduziu o número de cargos de livre nomeação. Na teoria, são menos 13, mas na prática, segundo esse vereador, revela a manobra e a maquiagem da diminuição de cargos. Anteriormente, existia 68 cargos em comissão, mas ocupados, preenchidos, somente 56. E agora ele colocou esse projeto de lei criando 55, havendo uma economicidade de um cargo só. E não de 13, como explica o projeto de lei aqui. Por isso que eu votei contra, porque não é todo mundo que tem o direito de ganhar R$ 3.100 a 8 e tanto, né? Então, só os chegados do prefeito que pode ganhar isso. E a população? São Joaquim da Barra precisa de emprego. Qual que é a área que o prefeito vem atuando para desenvolver isso em São Joaquim da Barra? Até agora, nada. Mesmo com a reestruturação do quadro de funcionários, a Prefeitura ainda vai gastar, somente com esses cargos de confiança, cerca de R$ 240 mil por mês, sem somar os encargos trabalhistas. Para uma cidade com 50 mil habitantes e um orçamento anual de R$ 130 milhões, a despesa é bem alta. Se fosse 30 cargos comissionados, haveria uma economia dentro disso daí, no final do ano, de mais de R$ 2 milhões. Então, isso seria economia de verdade, não uma economia que fala nesse projeto de lei de R$ 50 mil mensais. R$ 50 mil mensais para a prefeitura não significa nada. Ele não consegue fazer uma área de lazer com R$ 50 mil. A falta de recursos e a necessidade de uma reforma administrativa em várias prefeituras deveria levar os prefeitos e os gestores públicos municipais a realizarem as unificações de secretarias, ou seja, centralizar as decisões em um único secretário e criar diretores com remunerações menores e dividir essas atribuições nessas demais departamentos. Tudo para evitar gasto excessivo e evitar com que a folha de pagamento das prefeituras alcancem os índices previstos em lei. A população também se mostra revoltada com o inchaço da máquina pública e o excesso de apadrinhados na prefeitura. São moradores como o William. O gerente de loja reclama da falta de atuação do poder público para diversas demandas do município. São Joaquim da Barra está carente, está precisando de obra, terminar a obra mal acabada, recapeamento das ruas, está tendo muita enchente em São Joaquim da Barra. A questão da água também, a água está ficando muito caro, muita gente reclamando. Eu peço para o órgão público, está vendo isso daí, está mudando isso daí, porque não comporta para São Joaquim da Barra 55 assessores. Ximene Osório, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São Joaquim da Barra não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações sobre esse assunto. Thaís? Pois é, André, as medidas tomadas na cidade, pelo visto, não foram suficientes. E eu vou falar agora sobre esse assunto com o Rafael dos Anjos, que é especialista em gestão pública. São Joaquim da Barra erra em manter esse número tão alto de contratados. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clubes. Sim, a gente vê essa prática reiterada na região, infelizmente, de querer ter a manutenção de cargos comissionados num alto número. A gente tem que lembrar que o provimento de cargos comissionado deve ser uma exceção na gestão pública e não uma regra. E a Câmara erra compartilhadamente aprovando a criação dessas funções políticas?
Sim, os vereadores precisam entender que o mundo mudou, que o eleitor mudou e ninguém aguenta mais o alto volume de impostos que a gente paga para não ter retorno do serviço público. Ao criar mais cargos em comissão e você não fazer a contratação por meio de concurso público, novamente você está você está respaldando o erro da prefeitura. E qual é a real necessidade da contratação dos funcionários em cargos comissionados nesse ambiente público? A contratação por cargo em comissão deve ser exclusivamente para direção, chefia e assessoramento. Qualquer hipótese fora dessas três aventadas anteriormente não deve ser feita. Ou seja, se não tiver para direção, assessoria ou chefia, você tem que fazer por meio de provimento através de concurso público. O que a gente não está verificando no caso concreto. Precisa ser feito por meio de concurso público. E a sociedade pode discutir o que deve ou não ser pago para os servidores e determinar o número de cargos comissionados? Com certeza, a gente tem que lembrar que os políticos nada mais são do que representantes do povo. O mandato que eles têm é sinônimo de procuração. E toda vez que essa procuração que a gente deu para eles não está sendo devidamente usada, o povo tem que tomar esse poder de volta, porque todo o poder emana do povo. E essa manobra feita pelo prefeito pode ser considerada uma improbidade administrativa? Olha, pode sim. Você tem que lembrar que já teve um termo de ajustamento de conduta. Na medida que você está descumprindo um ajuste de conduta, isso pode ter consequências. E é isso que vai ter que ser averiguado no caso concreto. A população aponta várias outras necessidades da cidade que poderiam ser atendidas enquanto esses comissionados recebem altos salários. O que a gente pode avaliar sobre isso? Perfeito. A gente tem que lembrar a população que o dinheiro, faltar medicamento no posto de saúde, você não ter médico, não ter equipamento no hospital, você ter fila em creche, tudo isso se deve ao quê? Ao gasto do dinheiro público em áreas que não são prioritárias. E, na verdade, você fazer provimento em cargo em comissão, na verdade, o que acontece, de fato, é uma negociação política que nada agrega para a população. Então, a gente precisa repensar a gestão pública e não dá mais para continuar tendo os velhos comportamentos esperando que vão mudar e melhorar a gestão pública. A gente precisa da participação da população. Muito obrigada, Rafael, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, André Costa. Até já, Thaís.